Obrigado, Rosina, obrigado pela SNA, pelo convite ao Planeta Orgânico. Muito bom estar aqui e também ver que a sala está cheia, muito legal. E cheia de jovens. Tem até material que eu trouxe de apresentação, não é o objetivo de fazer a apresentação, mas que eventualmente vocês, aqueles que quiserem esse material, ele concentra, sintetiza um pouco essa complexidade, né, das sementes, e principalmente o momento que nós vivemos desse conflito entre legislações, né, entre aspectos que privilegiam a produção convencional e aspectos que precisamos desenvolver para que a produção orgânica aconteça, né? E a semente, eu diria que de todo esse conflito, que é esse trade-off, né, que a gente vivencia nas questões da produção orgânica, eu diria que a semente, elas concentram, aumentam tremendamente esses conflitos. E ao longo da apresentação que o Rogério fez, o Revelato fez, e o Sr. Carlos fez também, a gente pode notar o quanto isso é relevante. Eu diria para vocês que, de fato, a questão da produção de sementes orgânicas é talvez um dos maiores desafios que nós, no âmbito da Fundação Mokichi Okada e da CORE, estamos enfrentando, mas vemos nisso também um mercado potencial, não só em questões de mercado, mas da grande importância de fazermos isso, de estarmos envolvidos nesse processo. Talvez o principal deles que nos movimenta nisso é justamente a questão da perda brutal de biodiversidade, né, que os sistemas convencionais de produção fazem. Se nós observarmos o que aconteceu nos últimos 40 anos em relação às sementes, não exatamente em relação às sementes, mas em relação ao que está ofertado no mercado, é uma perda brutal também de variedade, né? Estamos trabalhando muito forte, por exemplo, nas questões da genômica e em relação a questões de micro-organismos, e observamos variações tremendas em variedades e em materiais que aparentemente são muito similares, mas o que acontece do ponto de vista microbiológico, né? No nível da rizosfera, por exemplo, com pequenas variações, absurdamente grande, é enorme. Então isso gera nós não podemos perder isso, e esse é um dos grandes motivos pelos quais estamos envolvidos nessa busca de produzir materiais. Temos aqui agricultores também na sala, temos produtores. Tem muito, né? Bom, eu trouxe algumas coisas que eu gostaria de que vocês recebessem, pudessem fazer alguns testes, mas trouxe alguns pacotinhos, né? Mas aí a gente vai ter que abri-los e, se vocês quiserem, para alguns testes só iniciais, porque esse material todo está sendo lançado agora, é muito recente, mas são sementes já certificadas, orgânicas, né, que o Centro de Pesquisa desenvolveu e que a CORE começa a comercializar a partir aí desse mês, a partir da Hortitec, né? Olha, de todas as coisas, eu queria enfatizar a importância, eu acho que o que o Rogério falou sobre a questão, e é um trabalho que a gente faz muito, que é a conscientização das pessoas, dos consumidores. Na realidade, nós vemos que o grande problema são os hábitos, né? São os padrões que nós ficamos habituados. Então é comum, nós estamos sempre fazendo essas pesquisas, porque temos, claro, um grande contato com os consumidores, através das lojas próprias, através de todos os produtos que estão nos supermercados do Brasil todo. Então temos assim muito trabalho relacionado aos consumidores, e nós fazemos pesquisas junto a eles, e como é muito relevante, muito impactante a maneira como as pessoas compram os produtos, as decisões de compra. E a gente está muito envolvido na tentativa, na busca de promover maior nível de conscientização para que não aconteça isso, porque as pessoas estão habituadas, né, com aquela coisa que é o mais perfeito, o mais redondo. O Rogério citou esse exemplo do pimentão. Quantas coisas nós não estamos perdendo por esse tipo de padrão que o mercado brasileiro, principalmente, eu diria brasileiro porque os países como a França, por exemplo, vem fazendo muitos esforços, né, para mudar esses aspectos. E nós temos inclusive a CORE na França, em que a venda do produto é completamente diferente, né? Eles conseguem, o produto vai sujo para o ponto final, sabe? Vai com terra, tem variações de tamanho,
de certa forma, isso é de certa forma até valorizado. Mas nas nossas condições, como nós somos moldados muito pelo aspecto do supermercado e pelos padrões do supermercado, não é nenhuma crítica, isso é uma coisa que a sociedade, todos nós fazemos parte disso, né? Não estamos fora disso, acaba criando problemas tão sérios para um produtor que acaba inviabilizando muitas vezes a produção dele, a capacidade dele de se viabilizar nesse ambiente, né, no ambiente da produção orgânica, da produção agroecológica, tá? Então esse é um ponto, viu, Rogério, que eu acho que assim é extremamente relevante. Nós temos feito assim muitos esforços através das nossas palestras, os trabalhos que nós fazemos no âmbito da Fundação Okitiokada, da Igreja Messiânica, no sentido de procurar modificar a visão das pessoas sobre o produto que adquirem nos supermercados. É por isso que a gente faz uma grande campanha que é da horta caseira, né? E esse também é um dos objetivos de nós termos um material nesse formato, que são 100 miligramas aqui de semente, justamente para que, claro que essa não é a semente para os produtores profissionais aí, né? Mas também com o objetivo, nós temos visto uma capacidade enorme das pessoas se conscientizarem dessas diferenças, dessas peculiaridades, né, que envolvem a produção, na medida em que elas se envolvem minimamente no fato de fazer um plantio na sua casa, na sua horta, no quintal, ou mesmo em vasos. Então esses são fatores que a gente vem trabalhando e que tem contribuído muito com toda a base de sustentação na qual a empresa se assenta para promover o trabalho, para ampliar a oferta de produtos naturais, orgânicos e tudo mais. E as sementes estão exatamente nesse contexto. Então, para mim finalizar também, eu diria que também outro aspecto, né, que o Rebelato enfatizou, a questão de estamos indo aos poucos, né, porque olha, quando a gente vai olhar, vamos olhar a legislação, as legislações, né, não só de orgânicos, mas outras legislações, a gente vê uma enormidade de conflitos, de dificuldades para fazer com que o sistema orgânico de produção se viabilize, né? O senhor Carlos também falou do problema das sementes, dos transgênicos, né? Dos grãos transgênicos. Então, quando nós olhamos, por isso que eu disse que é um tremendo desafio, porque quando nós olhamos esse cenário, é tudo ao contrário, sabe? É tudo aparentemente desfavorável para esses sistemas de produção. Por outro lado, por motivos que são da sociedade, que são do desejo das pessoas, né, essas situações ainda vêm prosperando. E mesmo países desenvolvidos e com mercados de produção orgânica significativos, né, muito grandes, nós não temos uma situação totalmente resolvida no que tange as sementes. Como foi enfatizado também pelo Rebelato, existem, né, questões ali ainda a serem melhor resolvidas. Portanto, eu diria que o maior esforço seguramente é o do envolvimento da sociedade, de tal forma que os fóruns de participação, os fóruns de atuação, como por exemplo as comissões de produção orgânica dos estados, eu diria que vocês, agricultores, estudantes, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas nisso, participem, né? A Silvia é a presidente da CPORG, não é, Silvia? Do Rio de Janeiro, coordenadora da CPORG do Rio de Janeiro. Eu estava vendo aqui o Roberto estava ali, mas eu acho que, não sei se eu posso fazer esse convite para todos aqui, mas é extremamente relevante que vocês participem dessas ações, porque elas efetivamente é que estão construindo, eu diria até que aquele exemplo que o Dr. Roberto Rodrigues citou, né, da estrutura de cooperativa, do que aconteceu na Argentina, que veio de cima para baixo, que acaba com tudo, mas se vier de baixo para cima, né, a sociedade construindo, vai ser muito mais sustentável, vai ser mais resiliente, né, para superar as enormes dificuldades que nós temos no contexto geral. Então estamos a todo momento juntos, né, Rogério Rebelato no âmbito da Câmara Temática, com o Tivério lá na CPORG, com o Paulo na CPORG, e se nós não tivermos de fato uma força maior nesse sentido, a gente não consegue superar os enormes desafios que as legislações nos trazem. Então, e para isso é necessário, de fato, esse grande envolvimento. E para finalizar aqui, Silvia, com relação ao mercado, o mercado, nós temos absoluta convicção de que é um mercado importante, é um mercado que não é no momento um mercado lucrativo, está longe disso ainda, esse mercado de sementes orgânicas.
né? Ele tem muito para ser feito, mas a gente tem plena convicção de tudo o que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E eu diria que no Brasil ela tem uma produção relevante do ponto de vista orgânico, comparado com países, né, na mesma situação econômica. E essa relevância do mercado orgânico no Brasil, ela é motivada por decisões acertadas que foram tomadas no âmbito das legislações, sabe, pessoal? Então, apesar de muitas vezes alguém ler a legislação e falar, meu Deus, isso é tão estranho, isso é tão conflituoso, mas ao mesmo tempo há que se entender que a produção orgânica ela tem os seus princípios, né? E esses princípios não podem ser, algumas coisas podem ser mudadas, mas princípios não podem, né? Esses princípios precisam ser mantidos, senão nós vamos passar a ter alguma coisa que não é nem orgânico e a gente começa a perder as ideias daquilo que efetivamente produz, né, aquele framework do trabalho todo, tá bom? Então eu queria agradecer mais uma vez, muito legal estar aqui e ter a oportunidade de relatar para vocês um pouco dessas experiências. Obrigado.